Olá, pessoal. Este vídeo faz parte do Programa de Aperfeiçoamento de Professores Olímpicos, o Pró-Olímpico, na sua 4ª edição. O título da minha palestra é Cartões Mágicos e Jogos de Subtração com Palitos. Meu nome é Rogério Ricardo Stefenon, eu sou professor da Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, que fica na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Então, nessa palestra, eu vou falar sobre 2 tipos de cartões mágicos, os cartões mágicos binários e os cartões mágicos de Fibonacci. Né? Também vou falar de alguns jogos de subtração com palitos. Esses problemas que aparecem nesse texto, né, eles muitas vezes podem surgir em Olimpíadas, e também são uma boa fonte, né, para os professores estimularem os alunos a estudar matemática. Né? A matemática, ela estuda padrões, né? Então, a matemática envolve raciocínio lógico, a matemática tem um lado lúdico, né? Então, o objetivo dessa palestra é trabalhar essas coisas, né? Ludicidade, raciocínio lógico e reconhecimento de padrões, né? Que são competências importantes para quem estuda matemática. Então, iniciamos com os cartões mágicos binários, né? Então, aqui a gente faz uma mágica, na verdade, uma matemática, né? Quer dizer, é uma mágica que tem uma explicação matemática de como fazer e por que essa mágica sempre funciona, né? Então, o matemático, né, ele escolhe uma pessoa da plateia e pede que essa pessoa pense num número de 1 a 64, mas não revele o número. Quem vai revelar, né, depois de fazer algumas perguntas, é o matemático. Em seguida, são apresentadas as 6 cartelas, nós veremos abaixo, e o matemático fará 6 perguntas. A primeira pergunta: o número que você pensou está na primeira cartela? Sim ou não? Está na segunda cartela? Sim ou não? E assim por diante. Depois do matemático estar de posse das respostas das 6 perguntas, ele revela o número que a pessoa pensou. Tá? Então, essa é uma palestra gravada e, portanto, a plateia vai ser uma plateia fictícia e o matemático escolhe, então, digamos, 2 pessoas, Guilherme e Jaqueline, e vai adivinhar o número que cada um deles pensou. Então, nessa página, a gente vê, então, as 6 cartelas, né? 6 cartões mágicos binários, né? Bom, como eu falei de padrões, né, aqui você já pode ver que, por exemplo, a primeira cartela contém apenas números ímpares. Né? Mais do que isso, né? Apenas números ímpares e todos os números ímpares de 1 a 63. Né? Então, na segunda cartela já tem números pares e ímpares, na terceira também, etc. Então, essa é uma coisa que os alunos podem, de repente, também enxergar outros padrões, né? E muitas vezes padrões que a gente, como professor, não enxerga, o aluno consegue reconhecer. Então, essa é uma coisa bacana. No final da mágica, né, eu vou explicar por que funciona e também vou explicar como é possível de você construir esses cartões. Também uma possibilidade interessante fazer os alunos construírem os cartões, porque vai haver um raciocínio matemático interessante na construção desses cartões. Então, vamos lá. Então, começamos com o Guilherme. Então, o matemático vai fazer 6 perguntas, né? Então, para o Guilherme, né, ele vai perguntar: o número está nessa cartela? Guilherme diz sim. O número está nessa cartela? Guilherme diz não. O número está nessa cartela? Guilherme diz sim. O número está nessa cartela? Guilherme diz não. Vamos ver aqui. Deixa eu descer aqui que a gente já tem as respostas, né? Então, por exemplo, o número está na primeira cartela. Guilherme disse sim.
O número está na segunda cartela? Guilherme disse não. O número está na terceira cartela? Guilherme disse sim. Na quarta cartela, essa aqui, Guilherme disse não. Na quinta cartela, Guilherme disse não. E na sexta cartela, Guilherme disse sim. De posse dessas 6 respostas, o matemático diz: Guilherme pensou no número 37. E de fato, né, vejam que o 37 está na primeira cartela, não está na segunda, está na terceira, não está na quarta, não está na quinta e está aqui na sexta cartela. Então, de fato, 37 é o número que ele pensou. Claro, alguém pode dizer assim, será que não tem um outro número que está na primeira, e na terceira, e na sexta cartela, e não está na segunda, na quarta e na quinta? Ou será que só o 37 tem essa propriedade? Bom, isso a gente vai ver depois, e de fato o 37 é o único número que está apenas nas cartelas 1, 3 e 6 e não está nas outras 3. Bom, agora o matemático se dirige a Jaqueline e faz de novo as 6 perguntas. Então, o número está na primeira cartela? Resposta não. O número está na segunda cartela? Resposta é não. O número está na terceira? Não. Está na quarta? Não. Está na quinta? Não. Está na sexta? Não. Então, as 6 perguntas, as respostas sempre foram não. E, bom, então o mágico diz que Jaqueline pensou o número 64. Vamos agora ver por que essa mágica funciona e o que tem por trás desses cartões, né? Então, o objetivo principal, né, dessa palestra não é falar da representação binária. Vou rapidamente explicar aqui como é que funciona a representação binária, né, dos números inteiros positivos, né? E porque, como o próprio nome já diz, são cartões mágicos binários. Então, para quem já ouviu falar de sistema de numeração binário, é razoável imaginar que tem alguma coisa relacionada com isso. Então, o resultado importante aqui é que todo número inteiro positivo, ele pode ser escrito de modo único como uma soma de diferentes potências de 2. Quer dizer, um número inteiro positivo, ou ele é uma potência de 2, ou ele é uma soma de diferentes potências de 2. E essa escrita, ou seja, ele só pode ser escrito de um único jeito, né? Então, as potências de 2 aqui que a gente vai considerar é o 2 na 0, que é o 1, né? 2 na 1, que é o 2, 2 ao quadrado, que é o 4, 2 ao cubo, que é o 8, e assim por diante. Então, as potências de 2. Para entender o sistema binário, é interessante a gente relembrar como é que funciona o sistema decimal. Então, o que significa quando eu escrevo o número 2305 no sistema decimal, né? Então, tenho aqui o 2, que está na casa do milhar, né? Então é 2.000, 2 vezes 10 ao cubo, né? O 3, que é na casa das centenas, então 300, que é 3 vezes 10 ao quadrado. Você tem um 0 na casa das dezenas, então 0 vezes 10 na 1, mais 5 vezes 10 na 0. Então esse é o 2.305, tá? Na base 10. Tá? Eu não vou escrever o 10 subscrito, né? A base, quando um número, aparecer um número no texto, né, fica subentendido que ele está na base 10. Se eu quiser escrever ele na base 2, aí vou ter que usar o 2 subscrito, que já vai aparecer agora. Então, por exemplo, o 1 é 1, né? Quer dizer, então na base 2 a gente vai escrever ele como 1 com 2 no pé dele. Tá? O que é o 2? O 2 é 1 vezes 2 na 1, mais 0 vezes 2 na 0. Né? Então, o 2 a gente diz que ele é 1, 0. Tá? Note que a lógica é essencialmente a mesma, né? Quer dizer, então você começa aqui da direita para a esquerda, 10 na 0, 10 na 1, 10 ao quadrado, etc. E aqui o que a gente vai usar, nós vamos usar também as potências de 2. 2 na 0, 2 na 1, da direita para a esquerda, né? Mas o interessante é que, nesse sistema, a gente só vai usar 2 algarismos, o 1 ou o 0. Quer dizer, ou a potência de 2 aparece na soma desse número, né, ou não aparece. Tá? Então, por exemplo,
O 3 é 2 mais 1. Então, 1 vezes 2 na 1, mais 1 vezes 2 na 0. Então, é 1, 1, 2. Notem, a leitura desse número não é 11, assim como a leitura desse número aqui em cima não é 10. É 1, 0 na base 2. 1, 1 na base 2. Tá? Agora, aqui nós temos, então, o 4, que é 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 na 1, mais 0 vezes 2 na 0. Tá? Então, esse é o número 100 na base 2. Né? O 13, né? Então, o 13 é 8 mais 4 mais 1. Né? Então, 1 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 ao quadrado. Não tem o 2 na sua soma, e tem o 1 na sua soma. Então, é 1, 1, 0, 1. Quer dizer, tem o 1, não tem o 2, tem o 4, tem o 8. Né? Olhando da direita para a esquerda, né, a gente pode verificar isso. O 37 é 32 mais 4 mais 1, quer dizer, olhando de novo da direita para a esquerda, número ímpar sempre vai terminar em 1, né? Então, tem 1, não tem 2, tem 4, não tem 8, não tem 16 e tem 32. O 64, né, é uma potência de 2, então, a potência de 2 vai ser sempre um número seguido de zeros. Né? No caso aqui, 64 é 2 na 6, então vai ser o 1 seguido de 6 zeros. Né? Assim como 4 é 2 ao quadrado, é um número seguido de 2 zeros, 2 é 2 na 1, é um número seguido, é um 1 seguido de 1 zero, e 4 um 1 seguido de 2 zeros. Então, esse é o sistema binário. O sistema binário aqui não vai entrar muito nesse momento, a gente vai precisar dele mais depois, quando eu for falar do NIM, né, que também é um jogo de subtração bastante conhecido. O que a gente precisa gravar aqui é justamente isso. Todo número inteiro positivo pode ser escrito de um único jeito, como soma de diferentes potências de 2. Então, vamos voltar aqui às respostas do Guilherme, né? E notem aqui que a primeira cartela começa com 1, a segunda com 2, a terceira tem como primeiro número, menor número, o 4, aqui o 8, 16 e 32. Então, aqui, ao invés de dizer a cartela 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou aqui escrever os números que dão início a cada uma das cartelas. Então, 1, 2, 4, 8, 16 e 32. Então, como é que funciona a mágica, né? Então, o mágico pergunta aqui para o Guilherme: o número está na primeira cartela? Então, Guilherme diz sim. Então, o mágico olha aqui e grava esse 1. Está na segunda cartela? Não. Ok. Está na terceira cartela? Sim. Então, você já faz 1 mais 4, 5. Você já está com 5, fica com 5 guardado lá. Está nessa cartela aqui? Não. Quando não, você esquece. Está nessa cartela aqui? Não. Está nessa aqui? Sim. Então, nós tínhamos 1 mais 4 mais 32, né? 1 mais 4 mais 32, 37. Então, ele pensou no número 37. E, de fato, 37 é o único número que está exatamente na primeira, na terceira e na sexta cartela. Existem outros números nessas três cartelas, mas se qualquer outro número que está nessas três cartelas também está em pelo menos mais um. E, então, esse funcionamento é justamente por causa da representação única, né? O 37 só tem um jeito de ser escrito como soma de potência de 2, usando o 32, o 4 e 1. Tá? A confecção dessas cartelas é muito simples também, é fácil, e eu acho que até uma coisa interessante de colocar como trabalho, de repente, para os alunos fazerem, né? Bom, basta que você pegue, por exemplo, uma cartela do 1, uma cartela do 2, do 4, do 8, 16, 32. Ok. E depois você vai colocando os outros números, né? Então, o 3, né? Então, o 3, por exemplo, é 1 mais 2. Então, você coloca um 3 aqui e um 3 aqui. Depois, o 4 já está, 5, então 5 é 1 mais 4. Então, você coloca um 5 aqui e um 5 aqui. Depois do 5 vem o 6. Então, 6 é 2 mais 4. 6 aqui e 6 aqui. O 7 é 1 mais 2 mais 4. Ó, o 8 já está aqui. O 9 é 1 mais 8.
o 10 é 2, mais 8, e assim por diante. Então, é fácil você construir essas cartelas. Agora vamos ver as respostas da Jaqueline. As respostas da Jaqueline foram não, para 6 perguntas, né? Bom, aqui tem uma sutileza, né? Vejam lá, a pergunta, quer dizer, o comando, né, do mágico era que a pessoa pensasse num número de 1 a 64 sem revelá-lo, né? E o 64 é o único número que não está em nenhuma dessas 4 cartelas. Então, se a resposta for não para 6 perguntas, o número que a pessoa pensou foi 64. Tá? É uma, digamos assim, uma sutileza a mais. Certo? Uma observação importante também é que notem que essas cartelas todas têm a mesma quantidade de números, né? Cada uma delas tem 32 números. Claro, há repetições, né? 63 aparecem em todas elas, etc. Mas há uma uniformidade, né, digamos assim, no tamanho dessas cartelas. Né? Eu falo isso porque agora a gente vai ver uma outra mágica semelhante a essa, com outras cartelas, onde tem um outro resultado matemático importante por trás, e que o tamanho das cartelas vai ser diferente. Então, agora a gente vai falar então dos cartões mágicos de Fibonacci. De novo, o matemático escolhe alguém na plateia e pede que essa pessoa pense num número, agora de 1 a 120, novamente sem revelar o número. Em seguida, são apresentadas 10 cartelas, que vão aparecer abaixo. E o matemático, na verdade é matemático, né? Mas tudo bem, ele também é matemático, faz até 10 perguntas. Então, notem que lá nos cartões mágicos binários, com 6 cartelas, né, ele tinha que fazer 6 perguntas para descobrir o número que a pessoa pensou. Aqui, ele não necessariamente precisa fazer 10 perguntas. Ele não precisa perguntar se o número está em todas as cartelas. Em algumas cartelas, ele vai saber que o número não está. Claro que isso baseado em alguma resposta já dada anteriormente pela pessoa. Tá? Então, de novo, ele vai escolher pessoas na sua plateia fictícia, né? E nesse caso, as pessoas são Carlos e Elaine. Então, aqui aparecem as cartelas, né? Então vejam que, de fato, a cartela que começa com 1 tem 48, eu acho, números, a cartela que começa com 2 tem 30, né? Então, a quantidade não é a mesma, as cartelas são, digamos, de tamanhos diferentes, tá? Bom, como o número que a pessoa pode ter pensado é até 120, então notem que as cartelas têm números, né, até 120, 130, mas pelo menos até 120. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartelas. Tá? Então, vamos lá. Então, o Carlos respondeu até 10 perguntas. Né? Então, o matemático perguntou, Carlos, o número que você pensou está nessa primeira cartela? O Carlos diz, não. Agora ele pergunta para o Carlos, o número que você pensou está nesta cartela? Carlos diz sim, o número está nesta cartela, na segunda cartela. Nesse momento, né, a mágica fica diferente em relação aos cartões mágicos binários e aquela expressão até 10 perguntas, vocês vão ver que não vou precisar fazer, o matemático não vai precisar fazer 10 perguntas. Tá? Então, como a resposta aqui nesse cartão, que inicia com 2, foi sim, o matemático já sabe que o número que o Carlos pensou não está nessa cartela. Portanto, ele vai pular essa cartela que inicia com 3, né? Depois, quando explicar, né, por que essa mágica funciona, como ela funciona, vocês vão entender, né, por que ele não precisa perguntar se o número está nessa cartela.
Segue. Então, por enquanto, a resposta foi sim aqui, não aqui, e aqui o mágico não perguntou. Na cartela do 5, a resposta do Carlos é não. Na cartela do 8, a resposta é sim. Novamente, a resposta foi sim. O matemático já sabe que se o número está na cartela do 8, não estará aqui, e, portanto, nessa cartela, o matemático não vai perguntar se o número está ou não. Já sabe que não está. Depois, na cartela do 21, a resposta é não. Nessa cartela aqui à direita, a resposta é não. E nesta cartela aqui, a resposta é sim. Portanto, o número não está aqui, né? Está aqui, então não está aqui. Então, notem, né? A resposta na primeira cartela foi não, na segunda foi sim, na terceira, o matemático não perguntou, porque ele tinha essa informação do sim aqui, então não precisa perguntar aqui. Na quarta cartela foi não, na quinta foi sim, na sexta ele não perguntou, porque essa informação aqui diz que o número não está aqui, então ele não precisa perguntar. Na sétima cartela não, na oitava não, na nona sim, e portanto na décima ele não vai perguntar de novo. E aí ele responde que o número que o Carlos pensou foi 65. Já vou explicar como funciona. Tá? Então, na segunda, na quinta e na nona, né? Vejam aqui, ó. Então, segunda cartela, logo vai aparecer isso de novo, mas olha só, segunda cartela, 2. Quinta cartela, 8. 2 mais 8, 10. E na nona cartela, 55. 2 mais 8, 10, com 55, 65. Então, de novo, né? Quando a resposta for sim, você soma o número, né, dessa cartela, que dá início à cartela. Quando a resposta for não, você ignora a cartela. E algumas cartelas, aqui também tem uma diferença, que em algumas cartelas sequer o matemático perguntou se o número estava lá ou não, porque ele já sabe que, de posse dessa informação, por exemplo, da segunda cartela, ele sabe que o número não está na terceira cartela. Né? Inclusive, né, quando esse tipo de mágica, né, por exemplo, o mágico pode até começar perguntando na segunda cartela. Então, se ele começasse, por exemplo, na segunda cartela a resposta é sim, ele excluiria automaticamente a primeira e a terceira. Depois vocês já vão ver por que isso acontece. Agora vamos então a Elaine, né? Então a Elaine, ela responde não, né, para a primeira cartela. Ela pensou um número de 1 a 120, né, lembrando. Então ela respondeu não na primeira cartela, respondeu não na segunda, sim na terceira. Então ela respondeu sim aqui. O matemático aqui, ele nem pergunta. O número está aqui, Elaine? Tá. Na quinta cartela, a resposta é não. O número está aqui, a resposta dela é sim. No momento que o número está na sexta cartela, não estará na sétima. O matemático nem vai perguntar. O número está aqui na oitava cartela? Sim. Tá? Nesse momento, né, de novo, como a resposta é sim, o número não estará na cartela seguinte. Então, o matemático não vai perguntar se o número está aqui. E o número não vai estar aqui também. O matemático não vai perguntar aqui também. Tá? Então, vejam aqui, né? Ele perguntou na primeira, deu não, na segunda cartela não, na terceira resposta foi sim, portanto a quarta cartela não precisou perguntar, a quinta foi não, a sexta sim, portanto não vai precisar, não estará na sétima, já vou explicar por quê. Na oitava foi sim, portanto não está na nona, e também não estará na décima. Mas como é que eu sei que não está na décima? Né, porque sempre para você não perguntar numa determinada cartela, isso sempre acontece quando a resposta anterior, da cartela anterior for sim. Então, por que eu já posso concluir que, além do número não estar na nona, a cartela está na décima? O número, então, é 50. Vamos ver, então, como é que funciona a mágica e por que funciona. Primeiro, vou explicar, então, o que está por trás dessa mágica. Talvez
talvez a sequência mais importante da matemática, é a sequência Fibonacci. A sequência Fibonacci, essencialmente, ela começa, o primeiro termo da sequência é 1, o segundo também é 1, e a partir do terceiro termo, cada termo é a soma dos dois anteriores. Então, a sequência de Fibonacci é 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Aqui a gente vai considerar uma sequência ligeiramente de Fibonacci, ligeiramente modificada, onde a gente só vai usar 1, 1. Então, na sequência Fibonacci, o primeiro e o segundo termo são 1. Aqui, o primeiro termo vai ser 1 e o segundo é 2. Então, o terceiro termo é a soma do segundo com o primeiro. Então, 2 mais 1, 3. O quarto termo da sequência é terceiro mais o segundo. 3 mais 2, 5. O quinto termo é o quarto mais o terceiro. O quarto é 5, o terceiro é 3. 5 mais 3, 8. Assim por diante. O sexto termo é 13, o sétimo termo 21, 13 mais 21 dá 34, 21 mais 34, 55, 34 mais 55, 89, 55 mais 89, 144, que é o 11º termo dessa sequência. Ok, agora já voltaremos à mágica, mas para entender a mágica a gente precisa do teorema de Zeckendorf. Né? O que ele diz? Ele diz que todo número inteiro positivo pode ser escrito de modo único como soma de termos não consecutivos da sequência de Fibonacci. Quer dizer, um número inteiro positivo, ou ele é um termo de sequência de Fibonacci, ou ele é uma soma de termos dessa sequência de Fibonacci, não, dessa sequência aqui, né, que tem um apenas. Né? Então, número inteiro positivo, ou ele é um número dessa lista, ou ele é soma de números não consecutivos dessa lista. E mais do que isso, essa escrita é única. Né? Então, quando você escreve um número como soma de números não consecutivos dessa lista, não pode repetir também, né? Essa escrita é única. Né? Então, por exemplo, né, o 20 é 13 mais 5 mais 2. Só tem, né, usar termos não consecutivos, só tem esse jeito de escrever o 20. Tá? Então, 13 é o sexto termo, né? 5 é o quarto termo e 2 é o segundo termo. Então, o 20 é a soma do sexto com o quarto com o segundo termo. O 43 é 34 mais 8 mais 1, a soma do oitavo com o quinto com o primeiro. 50 é 34 mais 13 mais 3. 65, 55 mais 8 mais 2. Então, é a soma do nono com o quinto com o segundo. E 144 é um termo dessa sequência. Então, é o F11, é o 11º termo. Né? Então, o número inteiro positivo, ou ele é um cara dessa lista, ou ele é soma de soma de números não consecutivos dessa lista. E só tem um jeito de fazer. Né? O 20 só tem esse jeito. O sexto, o quarto e o segundo. Tá? A menos de ordenação, né? Seria o segundo, o quarto, o sexto, mas a adição de números inteiros é comutativa, então não faz diferença. Voltando então à mágica. Né? Então note que aqui você tem um cartão começando com 1, o outro com 2, o outro com 3, o outro com 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. São justamente os números dessa sequência. Então, aqui para entender melhor a mágica, né, o número que o Carlos pensou é 65. Né? Então, vejam, o 65, ele está na segunda cartela, na quinta e na nona cartela. Então, ele está na segunda, na quinta e na nona cartela. Então, ele está na cartela do 2, na cartela do 8, 2 mais 8, 10, e na cartela do 55. Então, 2 mais 8, mais 55, 65. É assim que funciona a adivinhação. E, justamente, né, como o teorema de Zeckendorf diz que eu consigo escrever que o 65 pode ser escrito de modo único como soma de termos não consecutivos, significa que se o 2 está na soma, o 3 não pode estar na soma. Na verdade, nem o 1 vai poder estar na soma, né? Porque o 1 e 2 são consecutivos, e 2 e 3 também.
Então você pode ver aqui que não vai ter nunca dois sims um do lado do outro, que acontece, por exemplo, no caso dos cartões mágicos binários. Tá? Então, aquilo que eu comentei antes, né? Às vezes o mágico pode até, né, começar, por exemplo, fazendo a pergunta aqui nessa cartela aqui. Se a resposta na cartela 2 for, né, se a resposta na cartela 2 for sim, quer dizer, o número está aqui, ele não estará nem na primeira nem na terceira. Né? Mas não é uma estratégia muito boa, porque essa cartela aqui é pequenininha, então, digamos assim, existe uma chance razoável de talvez a resposta aqui ser não. Então, notem que na cartela do 2 e do 1 não tem repetição. Do 2 e do 3 também não. Do 13 e do 5 também não. Do 5 e do 8 também não. Então, cartelas consecutivas aqui não tem não tem interseção, não tem um número que esteja em duas cartelas consecutivas. Tá? Então, por isso, justamente, quando a resposta a uma das cartelas é sim, na cartela seguinte, o matemático não precisa fazer pergunta. Só que, para adivinhar o número que o Carlos pensou, ele teve que fazer 7 perguntas. Agora vamos olhar para as respostas da Elaine. Né? Então, Elaine disse não, não, sim. Nesse momento, o mágico grava lá 3. Né? Aqui ele não vai perguntar, não precisa. Aqui é não, aqui sim. Então, já ficou 3 mais 3, já vai somando lá, dá 16. Aqui não precisa perguntar. Aqui deu sim, 16 mais 34 já deu 50. Aqui a resposta, aqui não precisa perguntar, porque deu sim. E por que ele não precisa perguntar aqui? Porque somando o que ele já tem, 3 com 13 com 34, dá 50. 50 mais 89 dá 139. E lembram lá, né? O comando era pensar um número de 1 a 120. 50 mais 89 já daria 139. Então, por isso que o matemático também já concluiu que o número não está nessa cartela. Claro, se a resposta aqui, sei lá, se a soma até esse ponto aqui, por exemplo, se aqui fosse... aqui, deixa eu ver uma coisa... aqui, se aqui for sim, ele não pode estar... Até 120 não poderia estar nessas outras cartelas, né? Porque 34 mais 89 já dá 123. Né? Então, sempre com o comando 120, se a resposta aqui for sim, ele não pode estar nessas duas cartelas. Ok? Bom, agora nós vamos ver alguns jogos de subtração com palitos. Né? No título aparece jogos de subtração com palitos, mas a gente vai ver que tem problemas onde os palitos podem ser substituídos por moedas, por pedras, não são necessariamente palitos, pode ser quaisquer outros objetos desde que você tenha vários deles, né, para você poder exercitar. Tá? Bom, então esses jogos, né, são jogos com informação completa, né, onde você tem 2 jogadores sempre, eles jogam de maneira alternada, joga um, depois joga o outro, e assim vão se alternando, né? E eles têm informação completa sobre tudo que tem sobre todo o jogo. Né? Então, não existe nenhuma, digamos, não existe nenhum fator sorte, azar, não existe nenhuma carta que não esteja clara, né? Então, não tem nada disso, né? Ou seja, o jogo os jogadores têm a informação completa do jogo. E existem 2 posições, né, que são as posições importantes desse tipo de jogo, né? Posição ganhadora, né, é aquela em que o jogador da vez, né, ele tem como deixar o adversário numa posição perdedora, tá? A partir dela, né, quer dizer, ele sempre pode escolher uma jogada e repassar uma posição perdedora para o adversário. Né? Ou seja, posição ganhadora é possível o jogador entregar uma posição perdedora para o adversário. E posição perdedora é quando o jogador está na sua vez de jogar e a posição que ele tem à sua frente é perdedora, ele não tem como entregar uma posição perdedora para o seu adversário. Tá? Então é possível escolher uma jogada que ele repasse uma posição perdedora.
tá? Independente do movimento que ele execute. Bom, então vamos ao primeiro exemplo, tá? Então, o primeiro exemplo, nós temos dois jogadores, né, A e B, Aline e Bruno, né, e nós temos uma certa quantidade de palitos numa mesa. Então, nesses jogos sempre vai ter dois jogadores, vai ter uma pilha com uma certa quantidade de palitos, né? No final a gente vai ver um exemplo também onde a gente pode ter mais do que uma pilha, né? Sempre vai ter uma regra, né? Uma jogada consiste, nesse caso, a regra é retirar um, dois ou três palitos, então quando o jogador tiver na sua vez, ele tem que tirar um ou dois ou três palitos, e a Aline começa e eles jogam alternadamente. Tá? Ganha quem retirar o último palito. Tá? Existem versões, né, desses jogos em que ganha quem... aliás, perde quem retira o último palito, né? Mas essa é um outro tipo de versão que a gente não vai ver aqui. Tá? Então, aqui nós temos duas situações, uma com 37 palitos, e a pergunta é, qual dos dois tem estratégia vencedora? Será que a Aline tem como fazer um movimento, né, de modo a entregar uma posição perdedora para o Bruno? Ou será que a Aline já sai de uma posição perdedora e não tem como entregar uma posição perdedora para o Bruno? Tá? Então, nós vamos ver duas situações, 37 palitos, né, qual dos dois tem estratégia vencedora? E, bom, 36 palitos também, verificar qual dos dois tem estratégia vencedora. E sempre, em cada um dos casos, dizer qual, afinal, né, é a estratégia. Tá? Uma coisa interessante, né, quando a gente resolve problemas de matemática, às vezes quando os números envolvidos são muito grandes, como aqui 37, 36, né, fica às vezes difícil você atacar o problema. Tá? Então, uma coisa que a gente faz nesse tipo de situação é você pensar em situações mais simples e depois tentar chegar nessa situação, no problema em si. Né? Então a gente vai pensar, a gente vai começar com poucos palitos, ou seja, a gente vai ver o que acontece, por exemplo, se tiver um palito, dois palitos, três palitos e assim por diante, e vamos ver se a gente consegue enxergar um certo padrão, né, e que facilite a resposta a essas duas perguntas aqui. Né? Ou seja, o que acontece com 37 palitos, ou seja, quando o jogo começa com 37 palitos, será que um dos dois tem estratégia vencedora e qual é? E a mesma coisa com 36 palitos. Tá? Então, nós vamos começar, tá? De novo, né? Então, começamos, então, situações mais simples e depois resolver o problema e tentar generalizar. Né? Então, temos dois jogadores, Aline e Bruno, N palitos numa mesa. Uma jogada, então, consiste em retirar um, dois ou três palitos. A Aline começa. Eles jogam alternadamente. Ganha quem retirar o último palito. Né? Só para lembrar todas as regras do jogo. Tá? Então, aqui a gente vai criar uma notação, né? Então, G vai ser uma posição que leva a uma posição perdedora, ou seja, G seria uma posição ganhadora, digamos assim, e P seria uma posição que só leva a uma posição ganhadora. Tá? Então, quando aparecer um G, significa que o jogador que se defrontar com essa quantidade de palitos, se ele adotar sempre a estratégia correta, ele ganha o jogo, né? Dali para frente, né? Ou seja, ele tem uma jogada, né, pelo menos uma, né, que ele pode entregar uma posição perdedora para o adversário. E P significa que qualquer movimento que a pessoa fizer, quando se defrontar com aquela quantidade de palitos, ele vai ter que entregar uma posição ganhadora para o seu adversário. Tá? Então aqui a gente começou com 0 a 12, né? Claro que quando você se defronta com 0, você não tem mais como jogar, então você perdeu, né? Então você perde. Se você tiver 1, 2 ou 3 palitos, quem estiver na vez de jogar ganha, né? Então 1, 2, 3 são posições ganhadoras, né? Porque nesses casos ele pode tirar, como ele pode tirar 1, 2 ou 3, nas três situações são posições ganhadoras. Já por sua vez, 4, né, se a pessoa se defrontar com 4 palitos, ela está numa situação perdedora, né? Porque, vejam bem, ela pode tirar 1, mas aí ela devolve 3 e o outro jogador pode retirar 3 e ganha o jogo. Ela pode tirar 2, mas aí também outro jogador pode tirar 2 e ganha o jogo. Ou ela pode tirar 3 e também aí o outro jogador retira o palito restante e ganha o jogo. Então, 4 é uma posição perdedora. Né? Qualquer
movimento, né, que o jogador fizer, perde, né? 5, 6 e 7, de novo, dá para ver que são posições ganhadoras, porque com 5 ele pode retirar 1, e aí devolve 4, com 6 ele pode retirar 2, devolve 4, e com 7 retira 3 e devolve 4. Então, 5, 6 e 7 são posições ganhadoras, né? Novamente, 8 é perdedora, né, porque ele vai ter que devolver 5, 6 ou 7, que são posições ganhadoras, né? E assim por diante. A gente enxerga, então, de novo, que 9, 10 e 11 são posições ganhadoras, porque nessas situações ele sempre consegue devolver 8, 12 vai ser uma posição perdedora, etc. Né? Bom, nesse tipo quando a gente começa, então, a olhar esse tipo de problema, né, a gente tem que enxergar um certo padrão, né? E aqui o padrão eu acho que é relativamente claro, né? É óbvio que é interessante que a pessoa pense um pouco, quer dizer, de repente, deixe a pessoa chegar ao padrão, né? Mas aqui eu preciso, então, dizer qual é o padrão, né? Então, é fácil ver que se a pessoa se depara, as posições perdedoras são aquelas justamente que são múltiplos de 4, né? Então, 4, 8, 12 e assim por diante. Tá? E todas as outras posições que não são múltiplos de 4 são posições ganhadoras, né? Porque quando o número não é o múltiplo de 4, por exemplo, quando o número deixa resto 1 na divisão por 4, você pode tirar 1 e você deixa o múltiplo de 4. 10, por exemplo, deixa resto 2 na divisão por 4, você tira 2, você deixa 8, que é o múltiplo de 4. 11 deixa resto 3 na divisão por 4, você pode tirar 3, então você deixa 8, que é o múltiplo de 4. Tá? Então, sempre, quando você tem um número que não é múltiplo de 4, basta que você retire, né, o resto da divisão desse número por 4 para entregar um múltiplo de 4 para o adversário, e aí essa é uma estratégia ganhadora. Então, voltando ao problema, né, então lembro lá que a gente tinha duas situações, uma com 37 palitos e outra com 36, né? Então, vejamos que 37 deixa resto 1 na divisão por 4, né? 36 é múltiplo de 4, portanto, 37 deixa resto 1. Então, nesse caso, a Aline tem estratégia vencedora, né? Basta que ela retire um palito, né? Então, por exemplo, aqui eu escrevi 37, leva 36, se a Aline fizer menos 1. Se a Aline retirar um palito, ela devolve 36 para o Bruno. E aí, nesse caso, eu só coloquei um exemplo, mas a Aline sempre consegue, na sua jogada, devolver um múltiplo de 4 para Bruno. Então, nesse primeiro momento, ela devolve 36, depois ela vai devolver 32, depois vai devolver 28, 24, assim por diante, até que lá no final ela vai devolver 4 e, por fim, ela retira o último, ou os últimos palitos, né, os últimos 1, 2 ou 3 palitos. Então, aqui eu coloquei algumas situações, né? Então, por exemplo, a Aline tira 1, tá? Isso já é a estratégia para ela ganhar. E aí ela só tem que sempre devolver múltiplos de 4. E vejam que isso é possível, né? Por exemplo, se o Bruno tira 3, né, a Aline vai tirar 1. E ela vai devolver o múltiplo de 4. Se o Bruno tirar 1, a Aline tira 3, vai devolver o múltiplo de 4. Se o Bruno tirar 2, a Aline tira 2, vai devolver o múltiplo de 4. Tá? Então, sempre, se o Bruno tirar 3, a Aline tira 1, se o Bruno tirar 1, a Aline tira 3, e se o Bruno tirar 2, a Aline também tira 2. E com isso, ela vai sempre devolvendo múltiplos de 4 para o Bruno, até nós chegamos à situação de 4 palitos, e aí o Bruno vai tirar 1, 2 ou 3, e a Aline ganha o jogo retirando os palitos que sobrarem para ela. No caso 36, né, é fácil ver que o Bruno tem, né, o segundo jogador, né, tem estratégia vencedora, porque a Aline ela vai ter que retirar 1, 2 ou 3 palitos. Né? Portanto, ela vai ter que deixar um 35, 34 ou 33. Tá? E com isso, o Bruno vai poder devolver, né, 32 palitos para a Aline, que é um múltiplo de 4. E ali para frente, o Bruno adota exatamente a mesma estratégia que a Aline adotou aí acima. Né? Se a Aline, por exemplo, tirar um palito, devolve 35, o Bruno retira 3 e devolve 32. E dali para frente, sempre, se a Aline tirar 1, o Bruno tira 3, se a Aline tirar 2, se a Aline tirar 2, o Bruno também tira 2,
e se a Aline tirar 3, o Bruno tira 1. Ou seja, ele sempre vai devolvendo múltiplos de 4 e ganha o jogo. Tá? Então, essa é uma situação bem simples. Tá? Eu acho que seria um jogo bem, talvez, um dos mais simples, né, que você pode fazer, né? E, claro que tem que dar tempo, né, para os jogadores, né, para os alunos, de repente, né, exercitarem e eles tirarem as suas conclusões, né? Então, tem algumas coisas importantes, quer dizer, os alunos fazerem conjecturas, se acontece tal coisa, né? E também, uma coisa muito comum é você fazer conjecturas erradas, isso não é ruim, né? A matemática também faz, a questão do erro também é uma coisa extremamente importante em matemática, né? Você errar faz parte da aprendizagem, né? É muito comum, mesmo grandes matemáticos, né, fazerem conjecturas incorretas, né, imaginarem que uma coisa está acontecendo, mas isso está errado. Então, isso faz parte do aprendizado na matemática. Então, errar é uma componente, digamos, importante na aprendizagem, né? A gente não acerta sempre, a gente erra de vez em quando e isso faz parte, ok? Então, deixar os alunos jogarem, deixar eles fazerem conjecturas, verificar se a conjectura de fato é correta, né? E se não for, bom, qual é o erro, ou como a gente pode corrigir, como é que a gente pode arrumar a conjectura até termos uma conjectura correta. Bom, vamos a um outro exemplo, tá? Vejam que aqui, no exemplo 1, né, nós tínhamos 2 jogadores e podia tirar 1, 2 ou 4. Vejam que eu agora troco para 1, 3 ou 4. E vejam que o problema já fica com uma cara um pouquinho mais, digamos, vai ficar um pouquinho mais complicado, né? Mesmo essa sutil diferença, né? 1, 2 ou 3, agora troquei para 1, 3 ou 4, o problema já muda bastante, né? Então, de novo, temos dois jogadores, digamos aqui, André e Bruna, né? Nós temos uma certa quantidade de palitos numa mesa, né? E, de novo, a jogada, nesse caso, então, consiste em retirar 1, 3 ou 4 palitos. André começa, jogam alternadamente, e quem retirar o último palito ganha. Então, 3 perguntas, né? Depois, no final, a gente até pode, né, deixar como, de repente, se a pessoa consegue fazer alguma conjectura, né? Como a gente fez, como a gente concluiu no exemplo 1. Tá? Então, nós temos aqui 3 situações, né? 13 palitos, ou seja, se o jogo começa com 13 palitos, quem tem estratégia vencedora e qual é a estratégia? Se o jogo começa com 14, quem tem estratégia e qual é a estratégia? Né? E a mesma coisa para 16. Então, novamente, né, ao invés de pensar grande, digamos assim, ou seja, 13, 14, 16, não são números muito grandes, mas é difícil você sair raciocinando com quantidades, mesmo não sendo lá muito grandes, mas então é sempre mais fácil você raciocinar com quantidades menores, começar com 1, 2, 3 e ver se a gente enxerga algum padrão até chegar no 13, 14, 16. Uma coisa importante, tanto no exemplo 1 como no exemplo 2, é que a quantidade, o tipo de jogada em cada movimento é sempre o mesmo. Né? No exemplo 1 era 1, 2 ou 3, não varia. No 2 também, 1, 3 ou 4, não varia. A gente vai ver um exemplo depois, né, onde o número de palitos a ser retirado numa certa rodada, num certo movimento, né, depende do que o outro jogador retirou no movimento anterior. Então, isso também vai tornar o problema bem mais difícil. Mas vamos lá, vamos então ver aqui, 1, 3 ou 4. Vamos começar então de novo, começar com uma situação mais simples. G é posição ganhadora, ou seja, você tem uma estratégia para devolver uma posição perdedora, e P é posição perdedora, ou seja, independente do que você fizer, você tem que entregar uma posição ganhadora para o seu adversário. Então, bom, 0 evidentemente é perdedora, né, porque você não tem mais como jogar, então você perdeu. Tá? Você não tem como cumprir o acordo do jogo, que é retirar 1, 3 ou 4. Né? 1, 3 ou 4 são posições ganhadoras, quer dizer, porque justamente são as quantidades possíveis de serem retiradas.
2 é uma posição perdedora, né? Porque 2, ele não pode retirar 3 nem 4, então a única coisa que resta é ele retirar 1. Mas se ele retira 1, ele devolve 1 e o outro jogador vence. Então 2 é uma posição perdedora. 5 é uma posição ganhadora, né? Porque você pode retirar 3 e devolver 2. 6 também é uma posição ganhadora, porque você pode retirar 4 e devolver 2. Então 5 e 6 são ganhadoras. Vamos ver o que acontece com 7. 7 eu posso retirar 1, mas aí eu entrego 6. Perco, né? 7 eu posso retirar 3, mas eu devolvo 4. Perco. 7 eu posso tirar 4, devolvo 3. Então também é uma posição perdedora, né? Então 7, qualquer quantidade, qualquer jogada que eu fizer, eu vou ter que necessariamente devolver uma posição ganhadora para o adversário. 8 é uma posição ganhadora, né? Fácil ver, basta que você retire um palito, você vai devolver 7. Aqui acontece um fato interessante, né? 9, de novo, é uma posição perdedora, né? Porque se eu retirar 1, eu devolvo 8. Perco, né? O 9 perde, né? Com 9 palitos. A outra possibilidade é retirar 3, mas aí ele devolve 6, que também é uma posição ganhadora, e a outra é retirar 4, devolve 5, é uma posição ganhadora. Então 9 é uma posição perdedora. 10 é ganhadora, né? Basta ele retirar 1. 11 é ganhadora, basta ele retirar 4, devolve 7. E 12 também é uma posição ganhadora. Basta que ele retire 3. Né? Ok? Então, vejam que aqui talvez não é tão fácil você enxergar o que está acontecendo, né? Então, vamos ver o que acontece aqui com 13, né? 13 é também uma posição ganhadora, né? Porque ele pode retirar 4 palitos e ele devolve 9, né? Então, 13 é uma posição... né, o André começa o jogo, então se tiver 13 palitos, né, ele retira 4 e devolve 9, com isso ele ganha. Então 13 é uma... quem estiver na sua vez de jogar, ou se o jogo começar com 13, o jogador tem estratégia vencedora, né? Então, digamos que começamos com 13 palitos, o primeiro jogador, que no caso é o André, tem estratégia vencedora. Basta retirar 4, ele devolve 9, que é uma posição perdedora. Claro, dali para frente ele tem que sempre ter o cuidado, né? Ele sempre tem a possibilidade de entregar uma posição perdedora. 14 é uma posição que Bruna, né, tem estratégia vencedora. Porque, vejam, 14, né, a possibilidade é retirar 1, mas se retirar 1, devolve 13, que é uma posição ganhadora. Você pode tirar 3 e aí você devolve 11, que é ganhadora, ou você pode tirar 4, que é uma posição ganhadora também. Então, 14 é uma posição em que o segundo jogador tem estratégia vencedora. Né? 16, né, de novo, o segundo jogador tem estratégia vencedora, né, porque porque o primeiro jogador ele pode retirar 1, 3 ou 4, então ele tem que devolver 15, 13 ou 12. 13 ou 12 a gente já viu que são posições ganhadoras. 15 também é uma posição ganhadora, porque se a pessoa se defrontar com 15, ela pode, por exemplo, retirar um palito e devolver 14, que é uma posição perdedora. Né? Então, vejam que 14 e 16 são posições em que o segundo jogador tem estratégia vencedora. Tá? Claro, aí fica a pergunta, né, quais são as posições perdedoras, né? E, consequentemente, né, se a gente responde essa pergunta, as demais vão ser as posições ganhadoras. Então, essa pergunta eu não vou responder aqui, né, eu vou deixar como essa interrogação, né, e vocês têm tem ali o meu e-mail lá em cima, se alguém quiser saber, né, eu posso dar essa resposta depois. Eu prefiro que as pessoas bolem as suas conjecturas também, acho que é interessante. Bom, vamos ao exemplo 3. De novo, 2 jogadores, André e Bruno, eles têm muitas moedas e colocam moedas sobre uma mesa. E as regras são as seguintes.
o primeiro jogador, ele retira pelo menos uma moeda, mas não pode retirar todas. Quem jogar a seguir pode retirar no mínimo uma moeda e no máximo o número de moedas que o jogador anterior retirou. Né? Então, digamos que, sei lá, tem 20 moedas, o primeiro jogador tira 6. Aí o segundo jogador pode tirar, ele tem que tirar de 1 até 6. Né? Digamos que ele tira 3. Aí quem joga na sua vez pode tirar de 1 até 3, e assim por diante. Né? Então, o primeiro jogador retira pelo menos uma, mas não pode retirar todas. Sempre quando você estiver na vez de jogar, você retira no mínimo uma e no máximo o número de moedas que o jogador anterior retirou. Novamente, o vencedor é aquele que retirar a última moeda. Então, aqui, a pergunta é, por exemplo, se o N for 12, ou seja, se eu tiver 12 moedas, né, numa mesa, e André começa o jogo, digamos assim, depois joga Bruno, etc. Quem tem estratégia vencedora? E, no caso, qual é essa estratégia? Aqui a gente tem que cuidar um pouquinho, tá? Porque como o número de moedas, como a quantidade de moedas que pode ser retirada a cada etapa, né, a cada movimento varia, né? Na verdade, varia, digamos assim, para baixo, né? Porque no momento que alguém retira 3, dali para frente ninguém vai poder tirar mais do que 3. Vai poder tirar de 1 até 3, e se alguém tirar 2, aí não pode mais tirar mais do que 2, e assim por diante. Então, na verdade, a quantidade de moedas retiradas, ela provavelmente vai, quer dizer, o número de moedas que você pode retirar a cada movimento, esse número vai diminuindo com o passar das jogadas. Pelo menos não pode aumentar. Né? Então, isso torna o jogo mais complicado e também não é tão claro assim que, sei lá, se em determinado momento do jogo tiver, sei lá, 5 moedas, é uma posição perdedora ou ganhadora. Tá? Então, a gente vai ter que explicar isso um pouco melhor. Então, o vencedor é indicado de acordo com a quantidade de moedas no início do jogo. Então, a gente vai pensar no início do jogo, quem tem estratégia, se a posição, né, com aquela quantidade de moedas é uma posição ganhadora ou uma posição perdedora. Tá? Então, vejamos. 2 palitos é uma posição perdedora, né, porque o jogador ele pode retirar, ele tem que retirar pelo menos umas, mas não pode retirar todas. São 2 no caso. Então, nesse caso, ele vai tirar, vai poder tirar uma e o jogador seguinte pode tirar uma e ganha. 3 moedas é uma posição né, que o primeiro jogador tem estratégia vencedora. Né? Basta que ele retire uma moeda. Né? Então, ele vai devolver 2, né? E aí o outro jogador vai poder tirar só uma, né? E vai perder. Tá? Então, 3 moedas, quem começa tem estratégia ganhadora. 4 moedas, quem começa tem estratégia perde, né? Está numa posição perdedora, né? 4 moedas, por quê? 4 moedas, você pode tirar uma, 2 ou 3, né? Bom, se você tirar 2 ou 3, você permite que o outro jogador retire as demais, né? Porque se você retirar 2, o outro pode tirar uma ou 2, ele vai retirar 2. Se você retirar 3, ele pode tirar uma, 2 ou 3, ele vai retirar a última lá, né? Então, 4, você vai, de repente, e se você tirar uma também você perde porque você devolve 3. Então, 4 é uma posição perdedora, né? E aqui a gente pode observar que se o jogo começa com uma quantidade ímpar de palitos, o primeiro jogador tem estratégia vencedora. Então é fácil ver que se você começar com 39 palitos, quem começa tem estratégia vencedora. E qual é a estratégia? Retira uma, eu falei palitos, né, que são moedas, mas essencialmente a ideia é a mesma, né? Então, aqui inclusive diz palitos, né, se a quantidade de palitos for ímpar, a quantidade de moedas, estamos com moedas aqui. Então,
Se a quantidade for ímpar, né, o primeiro jogador ele tem estratégia vencedora, né, porque ele retira o 1, né, e isso já define todo o resto do jogo, né, porque no momento que alguém retira um palito, dali para frente só é possível retirar sempre um, né. Então, se você retira, você tem, sei lá, 39 palitos, você retira um, você devolve 38. E aí o outro jogador vai ter que, ele só vai poder tirar um, vai ter que devolver 37, né? E assim por diante, né? Então, o primeiro jogador sempre vai devolver uma quantidade par e o segundo jogador vai sempre devolver uma quantidade ímpar, né? Eles vão tirando de um em um, então o primeiro jogador tem estratégia vencedora se a quantidade de palitos for ímpar. Então a gente já tem a resposta para quantidades ímpares, né? Então, ímpar sempre, quem começa tem estratégia ganhadora. 6. Quer dizer, então aqui já colocamos G em todos os ímpares, pelo menos até 12, né? Agora a gente tem que olhar para os pares, né? 6, por exemplo, né? 6 é também se começa com 6 moedas, é uma posição ganhadora, né? Basta que o jogador retire 2 moedas, né? Ele não vai retirar 3 nem mais, né? Porque se ele retirar 3, o outro jogador pode tirar 3 e ganha. Então, o 6, né, ele não vai tirar 3 ou mais, porque daí ele entrega o jogo para o outro jogador. Ele não vai entregar 1, porque daí ele devolve uma quantidade ímpar, que é uma posição ganhadora. Então, a única, digamos assim, estratégia que ainda é possível para o 6 é retirar 2 moedas, né? E se ele retira 2 moedas, ele devolve 4, né? E aí o jogador seguinte, né, o segundo jogador, ele vai poder retirar uma ou 2, né? Então, se ele retirar uma, ele vai devolver 3, que é uma quantidade ímpar, né? Então, perde, né? Se ele retirar 2, ele também perde. Então, 6 é uma posição ganhadora, né? Basta que o primeiro jogador retire 2 moedas. 8 é uma posição onde é uma posição perdedora. O segundo jogador tem estratégia vencedora. Tá? Então, independente do que o primeiro jogador fizer, o segundo jogador ganha. Vejamos. É claro que o primeiro jogador, digamos que o primeiro jogador diga, não, eu tenho uma estratégia vencedora. Então, vamos ver. Ele não vai tirar 4 ou mais, né? Porque se ele tirar 4 ou mais, o outro também vai poder tirar as restantes, né? Porque se você retira 4, o outro vai poder retirar de 1 até 4. Né? Se você retira 5, o outro vai poder retirar de 1 até 5. Então, 8, ele não vai retirar 4 ou mais. Então, ele vai retirar ou uma, ou duas, ou três. Ele não vai retirar uma, nem três, porque vai entregar uma quantidade ímpar, que ele perde. E se ele tirar duas, também devolve 6. E aí o segundo jogador tira 2. Então, no caso do jogo iniciar com 8 moedas, o segundo jogador tem estratégia vencedora. Independente do movimento que o primeiro fizer, ele vai ter que entregar uma posição ganhadora. Então, 8 é uma posição perdedora. 10 é uma posição ganhadora, né? Por quê? 10, o que ele tem que fazer? Aliás, o primeiro jogador tem estratégia vencedora. Basta ele retirar 2. Né? E com isso, né, o segundo jogador ele pode retirar só uma ou duas, porque as regras são essas. Se alguém retira 2, o jogador seguinte só pode retirar até 2, uma ou 2, no caso. Tem que sempre retirar pelo menos uma. Então, 10, se eu tiro 2, se o primeiro jogador tira 2, o segundo jogador vai poder retirar uma ou 2. Ele não vai retirar uma porque devolve uma quantidade ímpar. E se tirar 2, ele vai devolver 6, que ele também perde. Então, 10, o primeiro jogador tem estratégia vencedora. 12, que era justamente a pergunta, né? O que acontece com 12 moedas? Quem tem estratégia vencedora? Não? Então, 12, quem começa tem estratégia vencedora. Tá? E, claro, aí tem que verificar qual é a estratégia, né? Então, claro que retirar 6 ou mais não vai ser uma boa estratégia, né? Ele vai perder. Se ele tirar uma quantidade ímpar, né? 1, 3 ou 5 também perde.
Se ele tirar duas, ele também perde. Então, a única maneira do 12 ganhar seria talvez retirar 4. Né? E, de fato, né, a estratégia aqui com 12 moedas, o primeiro jogador, que no caso é o André, digamos, né, ele tem estratégia vencedora. Então, ele retira 4 moedas. Então, vejam, o André retira 4 e devolve 8 para o Bruno. Nesse caso, o Bruno pode retirar 1, 2, 3 ou 4. Né? Claro, como ele tem 8, se ele tirar 4, o André vai poder tirar 4. Se ele tirar 1 ou 3, ele vai devolver 7 ou 5, que é uma posição ímpar, e ímpar sempre é uma posição ganhadora. Então não vai tirar 1 nem 3. A única coisa que o Bruno ainda pode fazer para tentar, digamos, se salvar, tentar ainda ganhar o jogo, é tirar 2 moedas. E devolve 6 para o André. E aí o André pode tirar 1 ou 2. Ele tira 2. Né? E aí o Bruno não tem opção, né? Porque ele se depara com 4 moedas, ele não vai tirar uma quantidade ímpar, a única alternativa é tirar 2, mas aí o André pode tirar 2 e ele ganha. Tá? Então a pergunta aqui, de novo, né, fica essa questão, né? Quais são as posições em que o segundo jogador tem estratégia vencedora, né? Ou seja, as posições perdedoras, né? Quer dizer, 13 moedas, quem é que tem estratégia vencedora, né? 14 moedas, 15 moedas, 39 moedas. 39 a gente já viu. Aliás, ímpar a gente não precisa nem perguntar, né? A gente tem que ver as quantidades pares, né? 14, 16, 20, 18, né? 78, sei lá. Quantidades pares, né? O que acontece? Se é uma posição perdedora ou ganhadora. Né? Ganhadora significa que quem começa tem uma estratégia, uma quantidade de moedas que ele pode retirar, de modo a devolver uma posição perdedora. Bom, agora vamos ao exemplo 4, que é semelhante ao exemplo 3, mas com uma pequena alteração, e eu diria que o exemplo 4 ele é mais sofisticado. Né? E o problema foi retirado, então, da OBM, né, Olimpíada Brasileira de Matemática, do ano de 2014, né, e foi uma questão do nível 1, na terceira fase da OBM. Né? Então, o enunciado do problema é o seguinte, né, Ana e Beatriz possuem muitas moedas, né, elas colocam várias sobre uma mesa e jogam de acordo com as seguintes regras. O primeiro jogador retira no mínimo uma moeda, mas não todas. 2. Quem jogar a seguir pode retirar no mínimo uma moeda e no máximo o dobro do número de moedas que o jogador anterior retirou. 3. Ganha quem retirar a última moeda. Tá? Então vejam, digamos que a gente tem lá 50 moedas. Né? Ana começa. Ana retira, digamos, 7 moedas, né? Das 50, restando 43. Nesse momento, Beatriz pode retirar de 1 até o dobro de 7, ou seja, de 1 até 14. Né? E assim continua o jogo. Né? Então, né, se a Beatriz, por exemplo, ela pode tirar de 1 até 14, se ela tirar 3, ela vai deixar a possibilidade de Ana retirar de 1 até o dobro de 3, ou seja, 6, e assim por diante. Tá? Então, ao contrário do exemplo anterior, né, onde a quantidade de moedas a ser retirada sempre numa jogada seguinte não pode aumentar, né, porque você pode tirar de 1 até a quantidade que o jogador anterior retirou, né, aqui dá para retirar de 1 até o dobro, então aqui, né, às vezes até a quantidade de moedas retiradas pode aumentar bastante. Tá? O problema, então, da OBM, ele tinha duas situações, tinha 2 itens, né? Então, suponha que elas coloquem 11 moedas sobre a mesa, né? E a Ana faz o primeiro movimento e retira 2 moedas. Né? O problema, então, pede para mostrar que Beatriz tem estratégia vencedora, né? Não importando quais sejam as demais jogadas de Ana. Tá? Então, o jogo começa com 11 moedas, a Ana começa, ela retira 2 moedas. Né? O que a gente tem que provar é que, né,
ou seja, a Ana devolve 9 moedas para a Beatriz, e o que a gente tem que provar é que a Beatriz, dali para frente, tem estratégia vencedora. Então, se ela sempre jogar de acordo com uma certa estratégia, ela vence o jogo. O item B agora supõe que elas... Bom, aí também podemos fazer a pergunta, será que a Ana tinha alguma estratégia que ela poderia vencer? Quer dizer, retirar 2, pelo visto, não foi uma boa estratégia, né? Mas será que a Ana, começando o jogo com 11 moedas, tinha alguma estratégia para vencer? Essa é uma pergunta que a gente também vai fazer. Não fazia parte da questão, mas a gente vai fazer essa pergunta. Agora, suponha que elas coloquem 15 moedas na mesa. Tá? Então, mostre que, como a primeira a jogar pode vencer o jogo sempre, não importando quais sejam as jogadas da segunda. Tá? Então, com 15 moedas, quem começa, digamos se a Ana começa, ela tem estratégia vencedora. Então, é isso que é para provar. Então, mais uma vez, né, como a gente fez nos exemplos anteriores, né, a gente... bom, então vamos começar com o item A, que é relativamente simples, né? Vejamos, então. No item A, né, nós tínhamos 11 moedas, e aqui já está destacado que a Ana já fez o movimento, retirou 2 moedas, entregou 9 para Beatriz. Né? A estratégia de Beatriz, a gente afirma que a estratégia de Beatriz é retirar uma moeda, ou seja, devolver 8 moedas para a Ana. Tá? Então, a gente diz que a estratégia de Beatriz é devolver 8. Né? Nesse momento, a Ana tem 2 possibilidades. Ou ela retira uma, ou ela retira 2. Porque, vejam, a Beatriz retirou uma, então a Ana pode retirar de uma até o dobro. Então, a Ana pode retirar uma, ou pode retirar 2. Então, ela devolve 7 ou 6. Tá? Em qualquer uma das 2 situações, né, a Beatriz vai devolver, aqui ela vai devolver, vai retirar 2, e aqui ela vai retirar uma, ou seja, ela vai devolver 5 para a Ana. Né? Digamos, a Ana vai se defrontar com 5. Tá? Tá, aqui em cima, a Ana, como a Beatriz retirou 2, a Ana pode tirar de uma até 4, né? Mas vejam, ela não vai tirar, ela vai tirar, ela não vai tirar uma quantidade grande, né? Por exemplo, 5, se ela retirar 2, se a Ana retirar 2, ela já perde, porque devolve 3, e a Beatriz poderia retirar até 4. Então, com 5, a Ana vai ter que retirar 4, né? Porque se ela retirar, aliás, ela vai retirar uma, né? Se ela retirar qualquer quantidade superior, a Beatriz vai poder retirar o resto. Então, nessas 2 situações, a Ana retira uma, e aí a Beatriz também vai retirar uma. A Beatriz poderia retirar uma ou 2, mas ela vai retirar uma e vai devolver 3. Tá? E aí 3, a Beatriz vai ganhar, porque a Ana vai poder retirar uma ou 2. Né? Em qualquer situação, a Beatriz, né? Por exemplo, aqui, se a Ana retirar uma, vai devolver 2, a Beatriz pode retirar 2. Né? Se a Ana retirar uma, aliás, 2, a Beatriz também pode retirar aquela uma restante. Então, nesse tipo de situação, a Beatriz, de fato, tem estratégia vencedora. A Ana, no início da jogada, né, a jogada da Ana não foi muito feliz, no sentido de vencer. Né? Então, retirar 2 não foi uma estratégia boa. Mas ela tinha uma estratégia vencedora. Tá? E a estratégia era retirar 3 moedas. Então, por exemplo, se a Ana retirasse 3 moedas, tá? Ela devolveria 8 moedas para a Beatriz. Tá? A Beatriz poderia retirar de 1 até 6, né? Porque a Ana retirou 3, então a Beatriz pode tirar de 1 até o dobro. O dobro de 3 é 6, então poderia retirar 6. Mas vejam, ela não vai tirar muitas, né? Ela não vai tirar 4, por exemplo. Né? Aliás, na verdade, não vai nem tirar 3, né? Porque se tirar 3 de 8, vão sobrar 5, e a Ana poderia retirar as outras 5. Então, a única coisa que a Beatriz pode fazer para ainda tentar vencer é retirar uma ou 2.
E em qualquer uma das duas situações, quer dizer, se ela retirar uma, a Ana vai retirar duas, vai devolver 5. E se ela retirar duas, a Ana vai retirar uma e vai devolver 5. E aí, de novo, a Beatriz, ela não vai tirar duas, porque se ela tirar duas ou mais, a Ana vai poder retirar o resto. Então, ela vai tirar uma. E aí, nesse caso, vai deixar 4 para a Ana, e a Ana vai retirar uma também, vai deixar 3. E sempre 3, né, quando você se depara com 3 nesse tipo de situação, né, vindo de 4, né, você vai poder retirar uma ou duas, né, se você retirar uma, o outro jogador pode tirar duas, se você tirar duas, o outro pode tirar a restante. Então, de fato, a Ana tinha uma estratégia vencedora, né, mas o movimento inicial dela não foi feliz, digamos assim. Então, isso é importante, né? Quer dizer, quando a gente diz que é uma posição ganhadora, posição perdedora, né? Ganhadora não quer dizer que você vai ganhar. Se você adotar uma estratégia errada, você perde. Claro, depende, né? Porque depois o seu adversário também pode, em algum momento, adotar uma estratégia errada e, de novo, entregar uma posição ganhadora para você. Então, isso pode acontecer. E isso acontece, de fato, até quando sei lá, as pessoas começam a jogar esse jogo, no início elas não têm, talvez não pensaram muito em estratégias ou qual é a estratégia ganhadora, então as pessoas no início meio que jogam assim sem saber muito bem, né, se estão fazendo uma jogada, mas se estão adotando uma estratégia correta ou incorreta, né? Correta no sentido de para vencer o jogo, né? Então, a estratégia correta seria sempre tentar devolver uma posição perdedora para o oponente. Tá? Então, essa parte aqui da observação não fazia parte do problema, quer dizer, o problema justamente era verificar que a retirada de duas moedas inicialmente por Ana permitiu que a Beatriz tivesse uma posição favorável e pudesse é, adotar uma estratégia para vencer o jogo. Mas a Ana tinha uma estratégia vencedora, né, e ela não adotou. Agora, lembra, o item B era o quê mesmo? O item B era 15 moedas. Então, aqui o problema pede para mostrar que quem começa tem estratégia vencedora. Então vamos, para facilitar nosso entendimento, vamos imaginar que Ana inicia. Tá? E, de fato, Ana tem uma estratégia vencedora. Tá? Claro que não aqui a gente precisa raciocinar um pouco mais, né? Não é tão fácil de fazer essas contas, mas vamos lá. Deixa eu só ver uma coisinha aqui embaixo. Tá. Assim, tá. Então vamos lá. Então, 15 moedas, né? Ana tem estratégia vencedora. Qual é a estratégia inicial, a jogada inicial da Ana? Retirar duas moedas, ela deixa 13 para a Beatriz. Tá? E aí a gente vai ter que ver, a Beatriz vai ter várias possibilidades, e vamos ver o que a Beatriz pode fazer, né? Então, no momento que a Beatriz se depara com 13 moedas, né? A Ana retirou duas, a Beatriz pode retirar de uma até o dobro de duas, de uma até 4. Tá? Então vamos ver. Primeira situação: Beatriz tira uma moeda, deixa 12. Tá? Se ela deixa 12, tá? Eu já afirmo que a Ana também tira uma moeda e deixa 11. Tá? Então, primeira situação, quer dizer, lá no início a estratégia da Ana é tirar duas. Só que daí a gente vai dividir em casa. A Beatriz pode tirar uma, duas, três ou 4. Tá? Então a gente vai ter que ver que em todas essas situações a Ana ainda continua, vai ganhar o jogo. Então não é tão simples, a gente tem que dividir em 4 casos. Então, o primeiro caso, Beatriz tira uma, deixa 12. Nesse caso, o que a Ana vai fazer? Ela vai tirar uma e vai deixar 11. Então a gente vai estar nessa situação. A Ana tirou duas, a Beatriz tirou uma e aqui a Ana tirou uma. De novo, né? Eu estou afirmando que essa é a estratégia correta. Então vejam,
Nesse caso, quando a Ana passou de 12 para 11, né, a Beatriz tem duas possibilidades. Ela pode tirar uma moeda ou duas. Ela pode devolver 10 ou 9. Tá? E aí, a estratégia da Ana vai ser retirar uma quantidade para devolver 8. Ela pode fazer isso. Aqui ela retiraria uma e aqui ela poderia retirar duas, né? Porque a Beatriz tirou uma, a Ana pode tirar duas, não tem problema. Então a Ana devolve 8. Tá? E aí a Beatriz tem que jogar. Tá? E, bom, aí a gente vai ter uma situação parecida com a situação lá em cima, né? Porque a Beatriz vai se deparar com 8 moedas, né? E ela não vai tirar. Ela vai tirar uma ou duas apenas, né? Porque se tirar 3, ela já perde. Então, a gente vai estar numa situação parecida com essa aqui, né? A Beatriz vai se deparar com 8 moedas, vai retirar uma ou duas, e aí, de fato, qualquer situação que ela adotar, ela vai acabar perdendo, como a gente viu assim. Tá? Então, o primeiro caso, né? Então, se a Beatriz, depois da Ana ter retirado duas, a Beatriz retirar uma, a Ana ganha. A outra situação, então, a Ana tirou duas, essa já é a estratégia inicial da Ana para ganhar. A Beatriz também tira duas. Então, a Beatriz tira duas, né? E vai devolver 11, né? Nesse caso, a estratégia da Ana é tirar 3. Ela pode tirar 3, né? Porque a Beatriz tirou duas, você pode tirar de 1 até 4. Então, a Ana tirou 3 e devolve 8. Bom, quando devolve 8, já sabemos o que vai acontecer, né? Ou seja, a Beatriz se depara com 8, e aí a gente vai ter exatamente, de novo, a mesma situação daqui de cima. Então, a Ana tem estratégia vencedora. A outra possibilidade é Beatriz tirar 3, né? Lembram lá no início a Ana tirou duas, né? Então Beatriz pode tirar de 1 até 4, tira 3 e devolve 10. A Ana vai tirar duas e vai devolver 8 e caímos na mesma situação. Como última possibilidade, a Beatriz tira 4, ela devolve 9. Nesse caso, a Ana tira 1 e devolve 8, e aí também, de novo, a gente recai. É fácil ver que a gente recai na situação ali acima, e a Ana, de fato, tem estratégia vencedora. Então, nos casos 2, 3 e 4, a gente cai naquela situação lá em cima. Né? Então, aqui uma pergunta interessante, né? Quais são as posições em que o primeiro jogador tem estratégia vencedora, né? Então, né, por exemplo, a gente viu aqui que 15 e 11, né? O primeiro jogador tem estratégia vencedora, né? 13, por exemplo, será que o primeiro jogador teria estratégia vencedora? Né? É uma boa pergunta, né? 12, né? 20, 21, 22, sei lá, quem tem estratégia vencedora, tá? Então aqui a situação é mais complicada, não é só uma questão de par ou ímpar, né? A questão, esse problema é um pouquinho mais complicado, tá? Bom, eu vou só para... Então vamos lá. Eu vou entregar o jogo, tá? Mas para vocês, então, aquele problema lá em cima onde você podia retirar de uma até a quantidade que o jogador retirou anteriormente, né? As posições perdedoras são as potências de 2. Então, por exemplo, se você tiver inicialmente 2, 4, 8, 16, 32, 64 moedas, o segundo jogador tem estratégia vencedora. Qualquer outra quantidade que não seja potência 2, o primeiro jogador tem como fazer uma jogada e uma estratégia vencedora. Tá? E aqui, tá, nesse jogo onde você pode tirar de 1 até o dobro que o jogador anterior retirou, né, as posições perdedoras, né, a quantidade de moedas inicialmente que são posições perdedoras, são os números da sequência de Fibonacci. Né? Então, por exemplo, se você começa com 2, com 3, com 5, com 8, né? São posições perdedoras. Tá? Mas isso é uma coisa mais complicada de se provar, né? Estou só colocando a conjectura, né?
que na verdade não é uma conjectura, são teoremas, isso é de fato verdade. Ok? Bom, e finalmente então vamos a um jogo, né, que é um jogo bastante conhecido, né, é um jogo que tem origem chinesa e também do ponto de vista matemático ele é o primeiro jogo uh, é o primeiro jogo que foi, digamos assim, tratado matematicamente, que foi estudado e que foi provado que qual é a posição, digamos, a posição perdedora e, consequentemente, quais são as posições ganhadoras. Tá? Esse jogo ele muda um pouco em relação aos outros 4 que a gente acabou de ver. Então, você tem várias pilhas com palitos. Você pode ter uma pilha, pode ter 2 pilhas, né? 3 pilhas, 4 pilhas de palitos. Então, você pode ter vários montes, várias pilhas de palitos, né? Quantidades diferentes, quantidades iguais, né? Não importa, mas você tem. Pode ter uma pilha também, mas a gente vai ver que o caso de uma pilha não tem lá muita graça o jogo. Né? De novo, os jogadores jogam alternadamente e em cada jogada, né, qual é o movimento permitido? Quem estiver na vez de jogar pode retirar de uma até todos os palitos de uma das pilhas. Né? Então, ele vai lá numa pilha, ele retira pelo menos uma, ou 2, ou todas, sei lá, quantas ele quiser daquela pilha. Ele pode retirar de uma até todas. Ele pode, por exemplo, eliminar uma fila, uma pilha, né? Que eu falei fila ou pilha, né, ou monte, é essencialmente a mesma coisa. Então, vamos começar, né? Então, P é a quantidade de pilhas, né? Quantidade de pilhas. Então, se você tem uma pilha, né? Então, sei lá, só tem um monte apenas com palitos, é claro que o primeiro jogador tem estratégia vencedora. Simplesmente ele pega todos os palitos e acabou. Né? Porque, lembram, você escolhe uma das pilhas e você retira de um até todos, né? Daquela pilha. Né? Então, pode tirar um, se tiver 20 numa pilha, você pode tirar 1, 2, 3, até 20, quanto você quiser. Tá? Não pode mexer nas outras pilhas. Então, uma pilha, o primeiro jogador tem estratégia vencedora, né? Trivial. 2 pilhas, aí temos 2 situações. As duas pilhas têm a mesma quantidade de palitos ou têm quantidades de palitos distintas. Tá? Então, se as 2 pilhas tiverem a mesma quantidade de palitos, digamos 2 pilhas com 21 palitos, essa é uma posição perdedora, ou seja, o segundo jogador tem estratégia vencedora. Tá? Então, só para raciocinar, para não ficar uma coisa muito abstrata, né? Vamos imaginar uma pilha com 21 palitos, e que o primeiro jogador retire 5 palitos da pilha da esquerda. Né? Então, digamos que você tem uma pilha à esquerda com 21, à direita com 21, e o jogador A, que é o primeiro jogador, retira 5 da pilha da esquerda. Então, ele deixa 16 à esquerda e 21 palitos à direita. O que o jogador B vai fazer? Ele vai tirar 5 na pilha da direita. Né? Ou seja, num certo sentido, nesse caso, o segundo jogador sempre vai copiar o movimento do jogador, o segundo jogador, né, o B, né, ele vai sempre copiar o que o A fez, só que na outra pilha. Né? Então, se o A tirar 2 numa pilha, o B vai lá e tira 2 da outra pilha, assim por diante. Então, num certo sentido, o B vai colando do A. Né? E o que o B vai fazer? Ele, na verdade, ele vai estar sempre devolvendo 2 pilhas de tamanhos iguais, com quantidades iguais de palitos. Né? Até chegar num momento onde o B entrega, por exemplo, pode entregar uma pilha com 1 e outra pilha com 1. E aí o A vai lá, retira 1 de uma pilha e o B retira o último palito. Tá? Então, se as duas pilhas têm quantidades iguais, né, o segundo jogador tem estratégia ganhadora, né? E a estratégia é meio que colar a jogada do A, né, na outra pilha. Né? Então, se o A fizer um movimento numa pilha, o B faz exatamente o mesmo movimento, só que na outra pilha. Ok? Agora, se as duas pilhas têm quantidades diferentes, o primeiro jogador tem estratégia vencedora. E o que ele faz? Ele pega a pilha maior e retira a quantidade de palitos, de modo que as pilhas resultantes fiquem de mesmo tamanho.
Então, por exemplo, se você tem uma pilha com 29 e outra com 40, ele vai lá na pilha de 40 e retira 11 palitos, né, e deixa as duas pilhas com 29. Então, e isso vai ser uma posição perdedora, né? Quer dizer, 29 e 29 vai ser uma posição perdedora, porque dali para frente, qualquer movimento que o jogador B fizer, o jogador A simplesmente vai fazer o mesmo, repetir o mesmo movimento, só que na pilha contrária ao movimento, a pilha contrária ao que aqui o jogador B fez o movimento. Tá? Então, veja, com uma pilha não tem lá muita graça o jogo, né? Termina logo com duas, o jogo já começa a ficar interessante. Com 3 ou mais, né, a coisa já fica bem mais complicada, né, de fazer análise, não é tão simples, né? Então a gente vai pensar numa situação particular. Então vamos pensar 3 pilhas, né, uma com 4 palitos, outra com 7, outra com 13. Tá? Então a gente vai ver que essa posição, né, 4, 7, 13, né, uma pilha com 4, outra com 7, outra com 13, né, é ganhadora, ou seja, quem estiver na sua vez de jogar pode colocar o jogador numa... Tá? Só que isso, para isso, justamente, isso vai ser uma consequência do Teorema de Bolton, né, que foi provado em 1901, que foi justamente o primeiro problema que onde você atacou um jogo matematicamente, né. Então, vocês vão ter que acreditar nesse teorema. Então, não vou provar esse teorema, mas eu vou explicar como isso funciona. Bom, para entender o teorema, né, a gente vai ter que definir um tipo de soma diferente, que é a soma NIM. Né? E também a gente vai ter que retomar a representação binária dos números naturais. A gente vai, então, a representação binária lá, que a gente viu anteriormente, ela vai aparecer de novo. Então, vamos lembrar a representação binária, né? Por exemplo, 54. 54 é todo número natural, né? Pode ser escrito como soma de potência de 2. Então, 54 é 32 mais 16 mais 4 mais 2. Então, é 1 vezes 2 na 5, que é o 32, mais 1 vezes 2 na 4. Não tem 8, tem 4, tem 2 e não tem o 1 na soma. Então, fica 1, 1, 0, 1, 1, 0 na base 2. 40 é 32 mais 8. Então, tenho 32, não tenho 16, tenho 8, não tenho 4, não tenho 2, não tenho 1. Então, fica 1, 0, 1, seguido de 3 zeros na base 2. De modo similar, a gente faz com 37, com 13, com 7, com 4. Né? Então, justamente, 13, 7 e 4 são os números que me interessam aqui. Então, por isso que a gente fez a representação binária desses números. E aqui a gente também precisa usar um pouquinho de aritmética modular, mas não é uma coisa lá muito sofisticada, né? Então, a gente tem que bolar uma soma aqui, né? Uma soma módulo 2, né? Então, 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 e 1 mais 0 é 1, e 1 mais 1 é 0. Né? Mas, essencialmente, o que a gente está dizendo aqui é que somar dois números pares dá um número par, somar um par com ímpar ou um ímpar com par dá ímpar, e somar dois ímpares dá par. No fundo, é isso que está por trás disso. E, claro, se você fizer 1 mais 1 mais 1, né, a gente pode também usar a associatividade, então 1 mais 1 mais 1, você pode fazer 1 mais 1 e depois somar o terceiro 1, quer dizer, 1 mais 1 é 0, mais 1 vai dar 1. Então, 1 mais 1 mais 1 vai dar 1 também. Né? Porque ímpar com ímpar vai dar ímpar. Quer dizer, se eu somar 3 números ímpares, o resultado é um número ímpar. Então, por isso que 1 mais 1 mais 1 dá 1. Então, como é que funciona a soma NIM? Né? Então, a soma NIM, né, na verdade, o que você tem que fazer? Né? Quando você vai fazer essa soma, né, então a gente usa esse símbolo aqui de soma, né, que é um sinal de adição dentro de uma circunferência, né? Vou definir, então, essa soma. Então, vou pegar, por exemplo, a soma NIM de 40 com 54. Então, o que eu faço? Escrevo o 40 na base 2 e o 54 na base 2. Aqui, por coincidência, a quantidade de algarismos dos dois na base 2 é igual. Mas, por exemplo, se um número tivesse uma quantidade inferior de algarismos, a gente completaria com zeros à esquerda para tornar os dois números de mesmo tamanho. Então, como é que funciona a soma NIM? Né? Então, você tem aqui o número com 6 algarismos, o 40 na base 2, o 54 na base 2, e a gente soma coordenada a coordenada. Então, o primeiro algarismo daqui, 1, mais o primeiro de lá, 1 mais 1. Tá? Faz essa conta.
Depois, o segundo algarismo daqui com o segundo, 0 mais 1. Terceiro, 0 mais 0. Aliás, desculpa, desculpa. Vamos começar de novo. Aqui, 1 mais 1, 1 mais 1, 0 mais 1. Depois, terceiro é 1 mais 0. O quarto vai ser 0 mais 1. Depois nós temos o quinto, 0 mais 1. E o sexto, 0 mais 0. Então, 1 mais 1 é 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, 0 mais 1 é 1, 0 mais 1 é 1, 0 mais 0 é 0. Então, ficou esse número, né, na base 2. Tá? Bom, a gente até pode ver que número é esse, mas não vem muito ao caso aqui. Tá? Então, quando você somar, por exemplo, dois números na base 2, né, um número com 6 algarismos, né, e outro número com 6 algarismos, né, isso vai dar um número com 6 algarismos na base 2. Claro, pode ser que algum desses Cs aqui do início, ou até vários Cs do início, sejam nulos, ou até todos os Cs podem ser nulos, pode acontecer isso até. Tá? Então, cada um desses Cs a gente vai usar justamente essa soma módulo 2, como foi definida lá em cima. Tá? E se a gente tiver números de comprimento maior, a gente faz também a mesma coisa. Então, o que o teorema de Bolton diz é que para 3 pilhas, né, quando você tem 3 pilhas de tamanhos A, B e C, é uma posição perdedora se a soma, né, a soma NIN, né, isso aqui na verdade é a soma NIN, que eu não acabei não falando, né, essa aqui é a soma NIN, né, se a soma NIN desses 3 números for 0. Então, vamos aqui pensar uma situação, né? Vamos pensar, por exemplo, 3 pilhas, né? Digamos, 13, 37 e 40. Então, a posição, né, dessa terna é 13, 37 e 40. Notem que aqui não precisamos escrever as pilhas em ordem crescente, né? Você poderia ter a pilha da esquerda com 37, a do meio com 40, a da direita com 13. Mas isso é inteiramente simétrico. Então, não faz diferença você ter uma pilha 13, 30, outra com 37, outra com 40, ou 37, 40 e 13. Né? A posição, né, das pilhas elas não precisam ser ordenadas, ou seja, a menor pilha fica à esquerda, a maior fica à direita, ou coisas assim. Isso não faz nenhuma diferença. Bom, então vamos fazer a soma NIN, né, dessa posição, né, desses 3 números, né. Então vamos ver. Então a gente tem que somar 13 com 37 com 40. Então, olha lá para cima, né, como é que era o 13 na base 2? Era 1101. A gente fez o 13 na base 2, né? Aqui em cima, justamente a gente tinha feito a representação, o 13, o 37 e 40, a gente fez a representação na base 2, justamente para poder usar agora aqui. Então, você tem o 13, aqui em cima, né? Então, você tem o 13, que é 1101, você tem o 37, que é 100101, e o 40, que é 101000. Bom, aí você completa com zeros à esquerda, né? Porque o 37 e 40 tem 6 algarismos na base 2, né? E o 13 só tem 4. Então, você coloca 2 zeros aqui na frente, né? Para poder somar, né? Isso você sempre pode fazer, e com isso os números vão ter sempre o mesmo tamanho, né? Pelo menos para poder somar. Então, como é que a gente faz, né? Então, a gente tem que fazer 6 somas, né? Para dar justamente as 6 posições do resultado final. Então, a gente tem que fazer 0 com 1, aqui. Depois 0 com 0 com 0. Depois, terceiro é 1 com 0 com 1, aqui. Quarto, 1 com 0. Depois, quinto, 0, 0, 0. E sexto, 1, 1, 0. Então, vejam que aqui você tem 0 como resultado. Aqui também dá 0. 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 Ou seja, deu 6 zeros. Ou seja, 6 zeros na base 2 é o 0.
Então, 13, 37, 40 é uma posição perdedora, né, de acordo com o teorema de Boltzmann, né? Então, se você se deparar com, quer dizer, se você começar o jogo do Nin com 13, 37, 40, né, o segundo jogador tem estratégia vencedora. Tá certo? Claro, é complicado jogar esse jogo, né, porque você, a cada movimento você vai ter que fazer essa soma Nin para ver, né, onde é que você tem que mexer. Então, isso que justamente torna a coisa, digamos, um pouquinho mais complicada. Então, essa é uma posição perdedora, né, porque a soma Nin desses três números deu zero, né? Eu esqueci de escrever aqui em cima, mas destacar, né, que esse tipo de soma é chamado de soma Nin. Essa soma com esse símbolo aqui. Agora, vejam, o problema lá era 4, 7 e 13, né? E vejam, o teorema ele diz 6 somente C, quer dizer, se a soma Nin dá zero, é a posição perdedora. Se não der zero, é uma posição ganhadora. Então, o teorema ele separa, né, posições perdedoras e ganhadoras. Deu zero, é posição perdedora. É perdedora, tem que dar zero. Então, é 6 somente C. Então, se a soma Nin não der zero, é porque a posição é ganhadora. Se a posição é ganhadora, a soma Nin não pode dar zero. Então, vamos lá. Vamos, então, fazer a soma Nin de 4, 7, 13. Então, são pilhas menores, digamos assim, mais fácil você raciocinar, né? Então, você tem o 4, que é 1, 0, 0, né? O 7, que é 1, 1, 1, e o 13, que é 1, 1, 0, 1. Né? De novo, para poder somar, a gente acrescenta um 0 na frente do 7 na base 2 e um 0 na frente do 4 na base 2. A gente faz a soma, né? E a gente já vê que na primeira posição já não vai dar zero. Então, isso já eliminaria, já mostra que a 4, 7, 13 é uma posição ganhadora, né? Não precisaria nem continuar as contas, mas vamos lá. Então, a gente faz a conta na segunda posição, na terceira e na quarta. Então, o número deu aqui 1, 1, 1, 0. Tá? Que é o número 14, né, na base. É o 14, né? Então, isso aqui seria a representação do 14 na base 2, que não é zero. Então, 4, 7, 13 é uma posição ganhadora. Tá? Então, você tem que ver, né, como é que você mexe, né, numa dessas. Você só pode mexer numa das três pilhas de modo a você ter soma Nin zero, né? Então, claro, essa é uma estratégia que você precisa saber justamente brincar com esse jogo, né? Então, isso demandaria um pouquinho mais de exercitar isso, né? E eu afirmo aqui, né, que a jogada, né, como o primeiro jogador 4, 7, 13, o primeiro jogador tem estratégia vencedora, a estratégia dele é retirar 10 palitos da pilha de 13, e com isso ele devolve 4, 7, 3. E 4, 7, 3 é uma posição perdedora, como a gente pode ver abaixo, né? Porque 4 é 1, 0, 0 na base 2, o 7 é 1, 1, 1 na base 2, e o 13 é 1, 1 na base 2. De novo, para poder somar, a gente coloca um 0 aqui na frente, e aí, quando a gente soma a primeira posição, vai dar 1 com 0, dá 0. Na segunda posição, 0 com 1 vai dar 0. Na terceira, 0 com 1 vai dar 0. Então, a soma Nin de 4 com 7 com 13 é 0. Então, essa é uma posição perdedora. Tá? Então, 4, 7, 13 é uma posição ganhadora. A estratégia do jogador da vez, o primeiro jogador, né, se a gente iniciar com essa posição, é retirar 10 palitos da terceira pilha. Será que tem outra possibilidade? Eu diria que não, né? Porque, na verdade, você tem que. Você não tem como transformar um 0 à esquerda num 1. Então, você vai ter que, inevitavelmente, mexer na terceira pilha nesse caso, né? Quer dizer, esse 1 aqui você vai ter que transformar num 0, né? Só que isso não é suficiente. Isso não é suficiente, né? Porque você vai ter que transformar esse 1 aqui num 0 também, né? Então, você vai ter que transformar aliás, você tem que transformar esse 1 num 0, você tem que transformar esse 1 num 0 e esse 0 num 1. Né? Isso resolveria o problema.
Então, é esse tipo de jogo que a gente tem que fazer. Tá? Então, esse é um jogo, claro, que precisa exercitar mais, precisa é, ver, né, não é uma situação tão simples, a própria somaninha é uma coisa que precisa ser mais exercitada. Tá? E o teorema de Boltzmann, no caso geral, quando você tem um monte de pilhas, né, N1 palitos na primeira, N1 na segunda, NP na pésima pilha, né, é uma posição perdedora se a somaninha, né, dessas quantidades aqui dá zero. Então, aqui em cima a gente viu com 3, com 4, com 5, com 6, a ideia é essencialmente a mesma. Tá? Então, muito obrigado. Tá? Vocês têm o meu contato aqui no início do texto. Né? Meu nome é Rogério Ricardo Stefenon. Né? Vocês têm aqui meu e-mail. Qualquer dúvida, vocês podem me contatar. E obrigado. Até a próxima.